Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? E bem, questão do livro do Irodov, da parte 1, primeira questão, né, parte de MRU, ok? Diz o seguinte: um barco a motor, movendo-se rio abaixo, ultrapassou uma balsa no ponto A. Após teio a 60 minutos, ele voltou e depois de algum tempo passou pela balsa a uma distância L igual a 6 km do ponto A. Determine a velocidade da correnteza, considerando que o motor trabalhe no ritmo constante. Bem, essa questão é uma questão muito parecida do livro do Saraiva, que eu postei aí alguns dias atrás, vai estar passando o card aí para vocês acessar. Né? Também é uma questão de barco, né? Gosto assim de questões de barco, porque é uma questão interessante que envolve a velocidade relativa, né? E também cinemática vetorial, né? Questão de soma de velocidades. Mas bem, então aqui descendo uma página, deixa eu só me retirar aqui para não acabar atrapalhando. Opa, aqui. Então, bem, eu tenho um barco que, né, como diz na questão, movendo-se rio abaixo, tá? Ou seja, vamos representar a descida do rio como se fosse visto de cima aqui, tá? Então ele descendo o rio abaixo ultrapassa uma balsa. Bem, levando em consideração que a velocidade da correnteza é uma velocidade v, a balsa vai se mover junto com a correnteza nessa mesma velocidade v. O barco, né, fazer um pouquinho maior, fazer um quadradinho aqui para representar ele, movendo-se a uma velocidade que neste caso vai ser o quê? A velocidade do motor, né, produzida pelo motor, caso a correnteza não apresentasse nenhuma velocidade, mais a velocidade da correnteza, né? Pois aí, como ele se move em relação à água, o barco, então vai ter essa soma de velocidade aqui neste caso. Então, aqui é o ponto de encontro, tá? Que eu posso dizer o instante t0 igual a zero, certo? Aqui é interessante ver que a velocidade relativa entre o barco e a balsa vai ser simplesmente de v, né? Velocidade relativa lembra que é a velocidade de um objeto menos a do outro. Então, a velocidade relativa do barco em relação à balsa é simplesmente v. Então, passado o tempo de 1 hora, como é dito na questão, então eu posso dizer que a balsa está a uma certa distância, né, do ponto de encontro, que aí seria o ponto A, pois se moveu a velocidade v. O barco vai estar a uma distância um pouco maior, certo? E agora ele começa o retorno, né? Só que como a correnteza mantém a sua velocidade v para a direção em descida do rio, tá? A velocidade do barco agora em relação, não à balsa, mas em relação ao observador externo, né, na verdade vai ser v menos vzinho, né, pois agora ele tem a velocidade dada pelo ritmo do motor menos a velocidade da correnteza. Isso aqui visto por um observador externo. Mas veja que a velocidade relativa entre a balsa e o barco vai ser ainda o valor v. Neste caso, né, considerando a direção seria de menos v, né? Pois aí teria este valor menos esse, né? No caso, cortaria-se os vzinhos aqui, tá? Então teríamos simplesmente no caso não seria menos, né? Seria mais, pois agora a gente tem sentidos opostos aqui, tá? Mas aí eu estou indicando o quê? Que eu estou retornando com a mesma velocidade relativa à balsa, só que no sentido oposto. Só que veja, entre eles existe uma distância, né? Distância percorrida relativa, que é nada mais a distância percorrida relativa neste primeiro momento. Então, se essa foi a distância relativa num tempo t de 60 minutos, então o barco agora com a mesma velocidade relativa, percorrendo a mesma distância relativa para encontrar novamente a balsa, vai ter que levar exatamente o mesmo intervalo de tempo. Então, este é o tempo a gente pode chamar aqui o tempo de ida, né? E 60 minutos
né, o que eu vou chamar de TV, tempo de volta, vai ter também 60 minutos, o tempo de volta. Isso por quê, né? Porque se em 1 hora ele se distanciou dr da balsa, de forma que tinha uma velocidade relativa v, agora para retornar, ou seja, percorrer novamente essa distância d com uma velocidade relativa também de módulo v, vai acabar levando o mesmo tempo, né? Mesma distância relativa, mesma velocidade relativa, então mesmo intervalo de tempo. Ou seja, entre um encontro e outro, posso colocar aqui ao lado, né, vai dar um tempo total entre os encontros de 60 mais 60, né? 60 mais 60 minutos, ou seja, 120 minutos, o que é melhor indicado como um intervalo de tempo de 2 horas. Tá? Bem, como ao final do encontro a balsa se encontra a 6 km de distância do seu trajeto, de distância do ponto A, que é onde ocorreu o primeiro encontro, então nesse intervalo de tempo de 2 horas, a balsa nessa velocidade v percorreu uma distância de 6 km. Então em módulo, v vai ser nada mais do que 6 km, o percorrido durante esse tempo entre um encontro e outro, que é de 2 horas. Ou seja, uma velocidade de 3 km por hora. Né? A questão de Sarajevo também acaba tendo o mesmo resultado ali. Também de 3 km, mas a situação é um pouquinho diferente, que é interessante dar uma olhada. Certo? Pois bem, pessoal, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? E não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo, correto? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.